Neste vídeo de previsão tem o único objetivo de trazer-te clareza, falar de alguns desafios, mas também de oportunidades. O aumento de conflitos e tensões é uma expressão muito evidente. O Urano volta a Gêmeos, a transformação dos meios de comunicação. Esse setor está a entrar num colapso. O confronto entre o velho e o novo. As estruturas e autoridades antigas poderem ser depostas. Marte vai ser o protagonista de 2026. Estes pontos que eu considero mais tensos. Meus queridos, estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão para 2026, para que conste este vídeo a ser gravado dia 17 de 12 de 2025. E neste vídeo de previsão tem o único objetivo de trazer-te clareza sobre as principais propostas e temas que nós vamos ter durante o próximo ano, falar de alguns desafios do ponto de vista astrológico, mas também de oportunidades. E para isso eu trago sempre aqui o nosso PowerPoint de referência, como nós estamos a ver neste momento, previsão 2026, e vamos começar a falar daquilo que eu vou falar contigo. Primeiro vamos falar um pouco sobre o contexto atual, do que é que aconteceu em 2025, o que é que isso reflete para 2026, falar dos ingressos e das retrogradações que vamos ter de 2026, os eclipses, eventos muito importantes e as oportunidades que vamos ter neste próximo ano novo. Vamos falar já do contexto. Primeiro, provavelmente se ouviste a previsão ou viste uns astrólogos a falar da previsão de 2025, deves ter ouvido falar que nós 2025 e 2026 são 2 anos de transição. São 2 anos de transição porque nós temos vários planetas a mudar de signo, os planetas lentes, entenda-se, a mudar de signo nestes 2 anos, 2025 e 2026. Para quem não percebe muito a astrologia, quando eu digo planetas lentes, nós temos vários planetas, cada um anda a uma velocidade diferente, e há os planetas que são mais lentos do que outros. Por exemplo, a Lua demora 28 dias a dar uma volta inteira ao zodíaco, enquanto Saturno demora 29 anos. Então nós temos dois níveis de tempo diferentes. E quando eu falo de planetas lentos, eu falo de Saturno, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, mudaram todos de signo em 2025. Então, Saturno e Neptuno foram a Carneiro e voltaram para o Peixe em 25. Júpiter ingressou em Caranguejo em 2025. Urano foi a Gêmeos, voltou para Touro em 25. Plutão, se tu perguntasse, então e o Plutão? O Plutão já tinha mudado para Aquário no final de 2024. Salvo erro, acho que foi setembro ou outubro de 24. Ele mudou já para Aquário, onde ele continua e vai permanecer em 2026 em diante. Vai ficar 20 anos em Aquário. Então vamos hoje deixar o Plutão assim meio de lado, porque já fizemos muitos vídeos e muito conteúdo sobre este Plutão. Vamos focar então nestes 4 planetas. Eles 4, como eu acabei de explicar, eles passaram para os signos novos em 25. Mas no processo de retrogradação voltaram todos para os signos antigos onde eles estão neste momento. Então, em 2026, nós vamos ver todos os planetas a regressarem para o planeta, para os signos correspondentes àqueles que já tinham entrado em 2025. Para que isto é importante e para que isto nos ajuda a entender a previsão? Uma das grandes armas da astrologia é olhar para o passado, estudar o passado, perceber o que aconteceu a última vez que os planetas ingressaram naquele signo, para tirarmos boas pistas para entender quais são as respostas que eles vão trazer no futuro, neste caso, no futuro de 2026. E para falar de Saturno e Neptuno, nós vamos já usar 2025. Porque foi em 2025 Saturno, Neptuno e Urano. Vamos já ver o que é que ele representa em 2025, o que é que ele trouxe em 2025, para que nós percebamos o que é que vai desenvolver-se em 2026 em diante, quando eles vão continuar. Outro ponto muito importante é lembrar-nos que, do ponto de vista astrológico, o ano novo não começa na mudança de 2005 para 2026. Começa no equinócio da primavera. No novo ano astrológico é quando o Sol entra em Carneiro. Então hoje nós vamos estar a falar sobre este vídeo previsão para 2026, mas no equinócio da primavera haverá outro vídeo de novo ano, mas do ponto de vista astrológico é aí que começa o novo ano. Só queria esclarecer isso e também trazer a consciência que aquele último equinócio da primavera continua-se a desdobrar, não é? E continua ativo durante todo este ciclo até o próximo equinócio. Posto aqui o ponto de situação, vamos começar a falar então dos ingressos destes planetas que são os mais lentos, os mais simbólicos, os mais importantes quando nós queremos fazer uma previsão anual. E vamos começar então por Neptuno. Eu trago aqui um pouco o contexto para nós estarmos a perceber o contexto que é que se passou em 25 e perceber para onde é que ele vai em 2026. Então o Neptuno entrou em Carneiro em 25, em março. Em outubro, agora deu-me aqui uma branca, em 22 de outubro voltou a Peixes, agora, e em janeiro ele vai regressar a Carneiro e vai lá ficar até 2038. Então são cerca de 12 anos que o Neptuno vai ficar em Carneiro. Então vamos ter muito tempo de Carneiro.
Quando o Neptuno entrou em Carneiro, entrou já aqui este período, não é? De março a outubro. O que é que ele pode, o que é que o Neptuno representa na astrologia? O Neptuno está muitas vezes ligado a uma ideia de um sonho, de uma fantasia, de uma idealização. Todo esse processo coletivo e muitas vezes subjetivo e emocional está associado a Neptuno. E quando nós metemos esse planeta no signo de Carneiro, que nos representa uma parte mais bélica, mais belicosa, mais afirmativa, mais individualista, mais colérica, mais confrontativa, tudo isso está associado a Carneiro. Então, algumas representações são, por exemplo, o sonho do herói e do mártir, que vai haver alguém que nos vai salvar, ou vai haver alguém que encarna ou que personifica essas propostas e temas de heróis, de ser bem salvadores, de pessoas importantes. Isso é uma das coisas muito importantes que está associada a Neptuno e Carneiro. Nós vimos algumas pessoas a representar esses papéis nos últimos tempos. Casas corajosas e messiânicas, pessoas que encabeçam, que encarnam, sei lá bem, por exemplo, uma das ideias que nós poderíamos falar aqui de Neptuno em Carneiro seria, por exemplo, essa ideia das fortilhas, né, que juntam-se pessoas para um ideal. Eu não estou aqui a avaliar se foi bom ou se foi mau, ou se o que é que teve por trás disso, não é o propósito deste vídeo, mas simplesmente esta ideia de juntar-nos no idealismo conjunto, tentar fazer uma diferença, é uma ideia de Neptuno em Carneiro. E outra coisa que eu gostaria de trazer é estas tensões invisíveis e psíquicas. Neptuno muitas vezes está ligado, se nós dividíssemos o ser humano em três pedaços, uma parte mais irracional, mais instintiva, uma parte mais emocional e uma parte mais racional. Então Neptuno, sem dúvida, está ligado a este lado mais subjetivo e emocional. E estas questões de estar ameaçado, eu lembro muitas vezes a ideia da guerra fria, não é? Guerra psíquica, de apesar de não acontecer nada, o medo da guerra, não é? Das questões hoje em dia que nós estamos a viver, esta aura que para sobre muitas pessoas, que te parece estar constantemente qualquer coisa em crise ali num momento de clivagem. Este tipo de percepção pode muitas vezes ser associada à ideia de Neptuno em Carneiro. E o último ponto que eu gostaria, sem dúvida, que é a questão do fanatismo e da polarização é o assunto de Carneiro, não é? Uns contra os outros, eu tenho mais razão do que tu, então tu não tens direito a ter essa razão, então esse tipo de abordagem é Neptuno em Carneiro. E outra questão que está muito associada a Neptuno em Carneiro e que provavelmente nós vamos ver muito nos próximos 12 anos, é esta questão do aparecimento de novos movimentos religiosos, porque Neptuno, em certo aspecto, também está ligado a esse lado mais devocional, ligados para trazer respostas, para trazer também outras coisas que vão provavelmente surgir neste próximo ciclo, nesta próxima fase de Neptuno em Carneiro, e tem o seu espaço, terá o seu lugar, e falaremos disso mais para a frente. Uma das coisas que eu gostaria de trazer de clareza é, enquanto Neptuno esteve em Carneiro, uma grande parte desse período Saturno também esteve em Carneiro. Então há coisas que, como na astrologia, às vezes nós gostaríamos de ter a capacidade, na astrologia nem na vida, há muitas pessoas que desejam, não, isto é daquilo e daquilo é daquilo, e nada está tudo separado e há aqui uma caixinha que divide e que diferencia. Do ponto de vista simbólico, isso não existe, não é? Há toda uma combinação de símbolos que interagem e estão interligados e que se vão moldando uns aos outros. Então, obviamente que eu estou a falar de temas aqui em Neptuno que nós podíamos transpor e transicionar, ou, por exemplo, este lado do fanatismo, da polarização, sem dúvida que também é um tema de Saturno em Carneiro. Então há temas que nós vamos estar a falar de Saturno que são similares em certo aspecto a Neptuno, porque os dois entraram em Carneiro e ficaram em Carneiro um bom período de tempo juntos. Eles voltaram os dois para Peixes e eles agora, em 2026, vão voltar os dois para Carneiro. E vão ficar 2 ou 3 anos lá, juntinhos, no mesmo signo. Então há propostas que são dos... Nós não conseguimos provavelmente diferenciar, do ponto de vista simbólico é fácil, mas do ponto de vista literal, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, muitas vezes esses símbolos estão interligados. Isso que eu quero partilhar contigo. Então, Saturno, focando-nos agora neste planeta, ele ingressou em Carneiro em maio, perdão, dia 5, 25 de 5, voltou a Carneiro, perdão, ingressou em Carneiro, que eu quero dizer. Depois, nós tivemos, em setembro, ele voltar a Peixes, retrogradou no seu processo de retrogradação, e agora, dia 14 de 2, dias namorados em Portugal, ele vai reingressar em Carneiro. E depois vai fazer um processo de retrogradação mais para a frente durante o ano, e só em 2028 é que ele vai passar para Touro. Então nós vamos ter aqui cerca de 2 anos e 2 meses de Saturno em Carneiro, ao mesmo tempo de que o Neptuno vai continuar, obviamente, em Carneiro, como nós vimos anteriormente. O que é que o Saturno em Carneiro representou este último período que ele esteve neste signo, que foi mais ou menos de maio de 25 a setembro de 25? Nós podemos ver, primeiro, Saturno muitas vezes representa
este lado mais pragmático, mais ríspido, mais rigoroso. É um símbolo que muitas vezes está ligado à estrutura, à maturidade, também à escassez, também à limitação. É Saturno. Muitas vezes traz um lado mais cru, por vezes, não é? No extremo pode representar também uma certa crueldade, também pode estar associado a Saturno, mas sem dúvida que representa uma forma muito real, que eu, se calhar eu não quero usar propriamente a palavra que seria muito, porque pode ser interpretada de outra forma, mas faz-nos lidar com a vida de uma forma muito real, não é? Assim, que de repente chocamos com aquilo que nós temos que entender. Saturno em Carneiro está num signo que para ele é desconfortável. Não quero entrar muito em tecnicismo na astrologia, mas só quero partilhar contigo que nós entendemos na astrologia que Saturno está em queda em Carneiro. Então, em vez de Saturno representar o compromisso, a seriedade, a nobreza, o pragmatismo, a responsabilidade, o querer atingir metas muitas vezes com ideais elevados, o querer responder a altos padrões não é, de exigência, muitas vezes essas componentes de Saturno, quando o planeta está desafiado, ele trá-las ou desenvolve esses temas de uma forma mais desafiante. Então, nós começamos a ver coisas muito curiosas quando Saturno entrou em Carneiro. Falamos, por exemplo, da questão do aumento da defesa que houve naquela cimeira da NATO, que aconteceu exatamente quando Saturno estava em Carneiro, do investimento, os países começarem a investir muito mais na questão da defesa. Mais uma vez, eu não quero aqui argumentar se é bom, se é mau. Não é por causa deste episódio de Descobre Astrologia, nem nenhum vídeo de Descobre Astrologia. É simplesmente trazer consciência que aconteceu estas situações no período que Saturno estava em Carneiro. Então, a questão, todos nós podemos concordar que no 2025 foi um ano onde se aproximamos de um linear da questão da guerra muito mais evidente para todos nós que estamos na Europa e de uma forma no mundo, né? Mas para todos nós que estamos na Europa está cada vez ficar mais real. E outra coisa que Saturno também pode representar em Carneiro é o decaimento ou a queda de pessoas carneirentas, pessoas que assumam responsabilidades, que se destaquem, ou pessoas que teoricamente estão associadas a autoridades, também está associada a Saturno, como está em queda, mas têm muitas vezes dificuldade em manter esses pelouros, não é? Em manter esse estatuto e caem. Então nós começamos a ver vários primeiros-ministros ou várias figuras de realce e relevo social, uns aqui na Europa, uns mais na Ásia, não? Nós podemos ver aqui na questão da Mongólia, que houveram várias, eu trouxe algumas, mas várias e várias figuras que representam figuras de autoridade que caíram durante este período que Saturnos, que ainda entenda-se, foram depostos ou, sei lá bem, foram afastados durante este período que Saturno esteve em Carneiro. Trago aqui a questão da Mongólia, houveram aqueles protestos aos êxodos que foram muito complicados. Israel faz aquele ataque ao Irão que todos nós estivemos muito atentos. Houveram aqueles conflitos armados entre o Camboja e a Tailândia, que houveram ali uma situação que de repente podia tirar realmente um conflito a sério. Ou a queda da primeira-ministra por questões éticas. Então, houveram várias e várias situações, eu trouxe só algumas por um lado, a questão das questões bélicas a ganhar uma ênfase muito grande, desta questão mais crua, mais fria, mais, sei lá bem, mais do limite, levar as coisas ao limite, ganhou uma grande ênfase e também muitas figuras de autoridade que desocuparam o seu lugar. Quando Saturno, agora dia 14 de 2, entrar em Carneiro novamente, o que é que nós poderemos, de uma forma, obviamente, constatar? Obviamente, ou simbolicamente constatar? O endurecimento do autoritarismo, como é que eu estava a explicar, Saturno representa essa ideia de autoridade. E não é uma autoridade em Carneiro propriamente dócil, terna, carinhosa e atenciosa. Saturno é muitas vezes áspera, fria, realista. E sem dúvida que Saturno, por um lado, representa a ética, a responsabilidade. Quando ele está corrompido, pode realmente representar a corrupção, não é? Nós temos aqui, pelo menos, esta questão da primeira-ministra da Tailândia, foi uma questão ética que ela foi deposta. Então nós temos várias ideias que vamos desenvolver agora durante o Saturno em Carneiro, para ficar mais uma vez até 2028, são mais ou menos 2 anos e meio, 2 anos e 2 meses, perdão, outra vez Saturno em Carneiro, nós podemos realmente constatar esta questão para as autoridades vão ser 2 anos e meio com a sua exigência. Sem dúvida, o aumento de conflitos e tensões é uma expressão muito evidente ou muito simbólica do Saturno em Carneiro, intensificação de protestos, muitas vezes esta questão da queda de chefes de Estados, como eu já referi várias vezes, o confronto entre o velho e o novo. É uma ideia de Carneiro. O Carneiro é o signo que nos fala da iniciativa, do impulso. Mais uma vez já te disse, não é? O ano novo é em Carneiro, então o novo é uma ideia de Carneiro. E Saturno representa o antigo.
o que já está datado, o que já não é, que já está a precisar de ser transcendido. Então, sem dúvida que normalmente para as estruturas e autoridades antigas poderem ser depostas ou mudadas, para que os novos possam pôr sangue novo na correr naquele sistema, é preciso que os antigos saiam. E normalmente quem está lá há mais tempo não quer abrir mão daquilo que ela conhece e do poder que tem, da influência que dispõe. E há normalmente um conflito aqui bastante assinalável e nós podemos ver muitas manifestações de populares contra as chefes de Estado e de pôr regimes. Então foi uma coisa muito curiosa de Saturno em Carneiro, que nós já estávamos à espera, realmente comprovou-se durante este período. E outro assunto, já estava, e já disse, Saturno, quando está em queda, ele não representa responsabilidade. Ele não representa o cumprir de regras. Ele representa exatamente o contrário. Então, a quebra de alianças e tratados e tudo o que é de coisas de pacifismo e tudo mais, também é provável que passa por um período de redefinição daquilo que é estrutural, daquilo que é o compromisso mundial, daquilo que os países estão dispostos ou não a cumprir. E nós começamos a ver notícias, não é, particularmente mais uma vez na Europa, de muitas mudanças daquilo que se calhar até então era inquestionável e começamos a perceber que se calhar há coisas que estão a mudar de uma forma muito drástica de momento, não é? Já não temos tantas certezas como teríamos antes em 2024, em 2022, 2020, até se calhar 2019. Há muitas questões que nós parecíamos super senso comum em 2020 ou 2019 que hoje em dia já estão super, 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 super datadas. Não é? E há muitas coisas interessantes. Vamos então falar do nosso Urano. Urano foi a Gêmeos, não é? Foi ali em julho a Gêmeos. Em novembro voltou a Touro. E ele, agora o dia 4 de fevereiro, vai ficar direto em Touro. E em abril, dia 26, vai reingressar em Gêmeos. E vai ficar em Gêmeos de abril de 26 até agosto de 32. Então nós temos um período longo agora de Urano, agora quando o Urano voltar a Gêmeos, um período longo de Urano em Gêmeos. O que é que Urano muitas vezes representa? É a visão da disrupção, é da quebra do padrão, é daquilo imprevisto. Muitas vezes o Urano está associado à questão da inovação, mas muitas vezes também está ligada ao lado de tentar encarar ou entender ou posicionar-se para a realidade de formas alternativas. Isto pode ser do ponto de vista inovador, sem dúvida, mas também pode muitas vezes ser do ponto de vista conflitante, que é uma das coisas que nós vimos quando o Urano passou em Gêmeos, neste último período que foi de junho de 25 a novembro de 25. Então, sem dúvida que uma das coisas que Urano representou foi a questão da liberdade de expressão. Foi um assunto que andou aí bastante em voga e vai continuar provavelmente ativo neste próximo ciclo, perceber o que é preciso, quem é que pode falar, o que é que pode falar, porque realmente Urano em Gêmeos representa a quebra das limitações da questão da comunicação. Outra questão que está muitas vezes associada a Urano é a questão da tecnologia. Então nós podemos ver que nos próximos ciclos de Urano em Gêmeos, no próximo ciclo, muito daquilo que nós hoje em dia percebemos, aquilo é o computador e aqui sou eu, que nós já estamos a ver vários projetos nesse sentido, vai-se cada vez começar a esbater mais. Então a tradução automática da linguagem que nós usamos para aplicações, para movimentos digitais, é uma das coisas que provavelmente vai acontecer durante este ciclo de Urano em Gêmeos. E outros assuntos que eu queria trazer concretos de Urano em Gêmeos é em setembro de 25, houve o primeiro ataque hacker com a inteligência artificial. Para quem está assim um bocadinho mais desligado, não percebe a complexidade, ou tem dificuldade em entender a complexidade desta situação que houve aqui em setembro de 25. Eu ponho setembro porque um ataque hacker não se consegue muitas vezes precisar o dia, dizer não, aconteceu naquele dia. Foi uma fase, foi um ataque que houve, muitas vezes ou ligado ao governo, que tem muita predominância na questão da tecnologia, que está a ganhar cada vez mais relevância mundial, e ao que parece indexam ou relacionam a esse governo este ataque, mas no fundo eles foram capazes de automatizar e usar uma brecha ali na tecnologia da segurança de uma grande inteligência artificial e automatizaram vários ataques e fizeram realmente uma coisa que não era provavelmente prevista. E isso é uma das coisas que há uma pertinência enorme. Nós vamos começar a ver cada vez mais, que à medida que a tecnologia vai avançando de uma forma drástica,
Obviamente, os sistemas de defesa e de proteção não estão preparados para poder acomodar uma mudança tão significativa que tem acontecido nos últimos tempos. E a inteligência artificial é outro mundo totalmente diferente que nos traz propostas e temas desafios, muito que se calhar uma grande parte das pessoas não consegue entender sequer, e nós todos, de uma forma, sequer nem estamos preparados para esta questão da influência e do impacto e das possibilidades que a inteligência artificial abre para muitas pessoas, inclusive para aquelas que são mesmo bem intencionadas. E outro assunto que aconteceu em Urano em Gêmeos foi o apagão de um sistema de dados que existe, de web services da Amazon, que no fundo, para quem não, só que um parênteses técnico, não é? Muitas das empresas e de aplicações que nós usamos têm um servidor central, e esses servidores centrais estavam na Amazon, estão na Amazon, uma grande parte deles. E houve um problema, um bugzinho lá num processozinho, que desencadeou um colapso brutal. Então, várias aplicações, provavelmente, não sei se soubeste desta questão, mas várias aplicações e vários sites ficaram inacessíveis, foram abaixo, devido a um bugzinho que houve lá num serviço automático que era suposto ter feito um processo e tal, e não aconteceu. Por que eu trago este assunto? À medida que nós vamos confiando cada vez mais na tecnologia, o ser humano cada vez vai sendo mais afastado. Isso tem coisas boas e coisas más, claro que sim, mas naturalmente, se há qualquer pecinha que falha, todo o sistema cai como um castelo de cartas. Então, à medida que o sistema vai centralizando em grandes clusters de computação, em grandes servidores, naturalmente, se há qualquer variávelzinha, um ataque hacker, uma quebra de um cabo, se não sei o quê, se há um fecheiro, se há um script, há qualquer coisa que muda, quebra. E Urano em Gêmeos é um símbolo de disrupção. Disrupção é uma palavra-chave do Urano. Então é provável que, que seja cada vez, volta e meia, tenhamos contacto e que venha notícias, não é? Porque uma das coisas é acontecer, outra coisa é que seja noticiada, de quebras de questão de sistemas informáticos, digitais e tudo mais. Então, o que é que nós podemos esperar desde o momento que o Urano volta a Gêmeos a partir de abril de 26? Sem dúvida que a transformação dos meios de comunicação. Uma das grandes temas que eu, na pesquisa que tive a fazer para esta previsão, veio logo ao de cima quando pensei e quando comecei a pesquisar sobre Urano em Gêmeos, é a questão dos meios tradicionais de comunicação. Né? Em Portugal, por exemplo, ou pelo menos, nós já sabemos que os principais diretores das empresas de comunicação social ou da imprensa escrita, dos jornais, das revistas, estão a perceber que esse setor está a entrar num colapso. E isso é uma das coisas que quando o Urano continuar em Gêmeos, não é? Vai-se cada vez agudizar mais, vai aumentar mais. A questão digital, o mundo digital, a digitalização da informação, a urgência, a pressa da informação, é uma das coisas que não dá para voltar provavelmente para trás, não é? Agora é só para a frente. Então as formas antiquadas ou as formas em papel de informação, naturalmente, à medida que a tecnologia cada vez avança mais, elas vão ter que se adaptar ou vão cair no esquecimento. E aqui eu estou a ser um bocadinho determinístico, mas realmente, à medida que se o símbolo de Urano em Gêmeos representa a atualização e Gêmeos tem a ver com a comunicação, e à medida que as tecnologias estão desenvolvidas, estão-se a desenvolver como a realidade aumentada e tudo mais, é muito pouco provável que claro que vai haver sempre exceções à regra, mas o grosso do público, e hoje em dia acontece isso, não é? Que a maior parte da informação hoje circula pelo TikTok, não é? Vídeos curtos e super dinâmicos. E isso é uma das coisas que é uma probabilidade muito grande que ele alastre agora de que quando o Urano continuar em Gêmeos. Sem dúvida que a questão da inteligência artificial vai ganhar uma ênfase ainda maior, e aqui nós hoje em dia conhecemos os chats GPTs da vida, ou do Google, ou tudo mais, mas há formas de inteligência artificial muito mais avançadas que eles perspectivam que em 5 anos estejam ativas e funcionais na nossa sociedade, pessoal. E que vai apanhar exatamente o período que o Urano está em Gêmeos. Eu vou trazer para trás. É só em 2032 vai ser de Gêmeos. Então nós temos um período longo, não é? De Urano em Gêmeos. E é probabilidade, quando o Urano passar para Caranguejo, que os sistemas de inteligência artificial estejam totalmente propagados e que haja sistemas de inteligência artificial centralizados e gerais, é muito alta, não é? É mesmo muito alta. E é curioso que vai apanhar exatamente este período que o Urano está neste signo. Outro assunto que para mim, isto aqui puxei aqui um bocadinho braço à minha sardinha, que é a tradução em tempo real, não é? Através da realidade aumentada, através dos óculos, através de várias formas que já se sabe, não é? Que vai ser possível, por exemplo, traduzir livros em tradução automática, que é um assunto para traduzir obras antigas, ou para traduzir livros antigos ou livros noutra língua que nós não conseguimos dominar, ou não dominamos, vai ser uma grande benesse.
E essa novidade eu estou muito curioso. Sem dúvida que o esbatimento entre aquilo que é digital e aquilo que é real, Urano em Gêmeos, novos modelos de mobilidade. Os Gêmeos muitas vezes está ligado a esta ideia da comunicação, os Gêmeos está ligado a Mercúrio, Mercúrio está ligado à circulação. Então, muitas vezes temos este lado da circulação, que é uma coisa geminiana, e sem dúvida que não é que os modelos dos drones e etc., como é que as pessoas se locomovem, é um assunto que o Urano em Gêmeos provavelmente vai transformar, não é? A condução autónoma, tudo isso, o Urano em Gêmeos, temos aí um período interessante. Agora, uma das coisas que eu trago aqui no Urano em Gêmeos, mas é uma das coisas que eu já vi altos CEOs, não é, de empresas de tecnologia a reforçar isto, que é a questão da hegemonia da lógica da matemática. A computação é matemática e lógica, está bem? E a influência dessa modalidade, dessa forma de pensamento da nossa sociedade só tende a alastrar quando Urano em Gêmeos. A forma fria, racional, que separa, que classifica, não é? Que mete bandeirinhas, que tem uma questão criteriosa nos dados, é uma ideia do Urano em Gêmeos. E mais uma vez eu vou voltar aqui uma metáfora que eu usei há pouco, um modelo que eu usei há pouco. Nós dividimos o ser humano em 3 pedaços. Primeiro temos a questão mais instintiva, segundo temos uma questão emocional e terceiro temos uma questão racional. E Urano está ligado a este lado racional. Podíamos estabelecer uma ponte entre o Urano e esta questão racional da vida. E sem dúvida que neste mundo racional é o que classifica, é o que nos afasta, é o que divide, é o que diz eu que sou eu e tu és tu, é o que nos dá uma forma, cria o um mundo tridimensional, com peso, com altura, com comprimento. Isso é o mundo do Urano, ou simbolicamente o mundo do Urano. Então, o exponenciar desta forma de interagir com a realidade é uma das coisas que nós podemos esperar durante este período que o Urano está em Gêmeos. Isto, sem dúvida, que muitas vezes nós achamos que nós programamos o computador, mas também é um esforço contrário. O próprio computador nos programa através da forma como ele interage connosco. E nós hoje podemos constatar isso, para quem não conhece. Existem cursos ou existem workshops para poder fazer prompts para redes para a inteligência artificial. Então, as pessoas estão a ser educadas a poder extrair o melhor da inteligência artificial e, no isso, programar-se a si próprias para poder fazer as perguntas e para ter as respostas certas. Então, à medida que nós vamos interagindo com as tecnologias, elas também vão interagindo connosco e mudando a nossa forma de interagir com a realidade. Então, é uma programação no duplo sentido. E Urano em Gêmeos, estamos aí no beirar, não é? No clive, não é? Naquela parte de entrar nessa outra forma de interagir com a realidade. Vamos mudar para Júpiter e fazendo aqui uma retrospectiva do caminho de Júpiter. Ele entrou em Caranguejo, ficou retrógrado aqui em novembro, dia 11 de novembro ficou retrógrado. Depois, agora, em março, vai ficar direto. Ele não vai ser de Caranguejo, vai continuar em Caranguejo, entenda-se. Em março vai ficar direto e em junho, dia 30 de junho, ele vai ingressar em Leão. Depois vai fazer um processo de retrogradação e só em 2027, em julho de 27, é que ele vai passar para a Virgem. Então nós vamos ter cerca de um ano, não é? Mais ou menos a partir do meio do ano, de 26, um ano de Júpiter em Leão. Então, vamos começar a perceber primeiro o que é que o Júpiter em Caranguejo representa. Porquê? Porque ele vai ficar até sensivelmente metade do ano, até junho, ainda em Caranguejo. Então, nós nem vamos ter metade do ano de 26 com o Júpiter em Caranguejo e metade do ano posterior com o Júpiter em Leão. Então, Júpiter em Caranguejo. Júpiter, a questão filosófica, religiosa, está muito ligada a Júpiter, é o grande benéfico, exalta-se em Caranguejo, traz esse lado, não é? O exaltação, já sabemos aqui no Descobre Astrologia, que muitas vezes traz o sentido de benesse ou de bênção, mas também pode ser exagero, que está associado à exaltação. E sem dúvida que nós podemos encontrar aqui a questão do aumento do nacionalismo, que foi um dos assuntos que nós já estamos a falar, ao que eu particularmente já estou a falar de Júpiter em Caranguejo, desde lá da previsão para 2025, atenção ao nacionalismo, que é uma ideia muito íntima ligada a Júpiter em Caranguejo, o tradicionalismo, sem dúvida que a valorização daquilo que é imóvel, terreno, nós podemos encontrar também associado a Júpiter em Caranguejo, né? Nós podemos ver aqui o valor das casas, dos imóveis está a explodir. A importância da questão das águas, já sabemos perfeitamente, e 2025 tem sido um ano onde isso torna-se cada vez mais evidente que o grande recurso da terra que está em carência é a água potável, não é? A importância da gestão da água, de criar refluxos, não é? De mitigar fugas, etc. Isso Júpiter em Caranguejo. Outra situação de Júpiter em Caranguejo, este apoio social, não é? De tribo, é uma ideia deste posicionamento. E
Outro assunto ainda é a relação entre familiares. Pessoal, isto aqui é muito importante e se calhar num nível que nós se calhar não entendemos. Quando nós temos Júpiter em Caranguejo, o Júpiter é muito ligado a esta ideia do negociador, de encontrar consensos, de estreitar atritos, de não é criar pontos de convergência, é uma ideia de Júpiter. E quando ele está em Caranguejo, que é um signo que nos fala de tribo, família, não é? Vínculo, é uma ideia de Caranguejo, nós podemos perceber que muitos dos negócios que estão a ser feitos neste período, sem dúvida que durante, não vou ser aqui ingênuo, durante uma grande parte da humanidade, sem dúvida que isto é uma constatação, mas nós podemos ver o acentuar da questão das relações familiares para poder chegar a consensos que interessem essas próprias núcleos familiares. E nós podemos perceber isso no nosso contexto pessoal e até em grandes contextos mundiais. A importância dos laços para ativar certos relacionamentos e certas convergências é uma símbolo de Júpiter em Caranguejo e nós vamos ver de uma outra notícia que nos vai trazendo essa informação. Quando o Júpiter passou em Leão, e nós temos que lá estar a fazer aquela retrospectiva, perceber o que aconteceu a última vez que isto aconteceu, passando aqui a redundância, foi em julho de 24 até agosto de 2015. E o que o Júpiter muitas vezes traz? O envelhecimento, não é como eu estava a dizer, traz a pompa, traz a circunstância. Muitas vezes o Júpiter está ligado a esse lado da questão religiosa, como eu já disse, mas também representa essa pompa e circunstância quando ele se posiciona em Leão. E nós vamos ver, por exemplo, o presidente da Turquia, que já tinha sido eleito para certos papéis lá na Turquia, em 2014, no período de Júpiter em Leão, ele assumiu as credenciais, fez uma alteração nas regras do jogo, agora não sei do nome, na Constituição, e assumiu o poder desde então. Então nós temos o primeiro presidente da Turquia, que desde 2014 continua a ser presidente da Turquia e faz investimentos muito simbólicos e cada vez tem um papel mais predominante. E volta e meia vamos ouvindo o nome dele aqui e ali para negociações. Então cada vez tem um papel mais predominante em certas negociações e ele é uma pessoa que, pronto, ficou acomodada lá no sítio onde ele estava. O Alibaba, que é uma empresa, para quem não conhece, chinesa, desenvolvida por um chinês, que transaciona, vou dar o exemplo da Amazon só para uma questão de referência. Não funciona exatamente o mesmo modelo de negócio, eu sei, mas só uma questão de referência para quem não conhece, provavelmente a Amazon será mais conhecida mundialmente, toda a gente que acho que conhece a Amazon. Mas o Alibaba entrou na Bolsa de Nova York e arrebata 21,8 bilhões de dólares. E o que é que isto representa? Sem dúvida que representa uma grande oferta, tudo mais, é muito dinheiro, fixe. Mas nós estamos a ver a economia, o capitalismo chinês, a invadir a bolsa americana, com a Alibaba a arrematar este valor. Então, mais uma vez, temos aqui a questão do poder pela influência. Não é uma guerra aberta neste 2014 entre a China e os Estados Unidos. É uma guerra de influência e de preponderância e de relevância e sei lá bem, de valor. Nós somos mais poderosos, nós conseguimos ter uma empresa que vai entrar na vossa bolsa e vai ser hipervalorizada. Isto do ponto de vista diplomático, é um símbolo muito forte do Júpiter em Leão. Nós tivemos, acredito eu, posso estar totalmente errado, mas um dos últimos opositores de Putin foi assassinado neste período e pronto. Para bons entendedores, meia palavra basta. O Trump anunciou a sua candidatura e vale a pena reforçar que Trump tem uma relação muito íntima com o signo de Leão e ele apanhou uma grande parte da sua campanha que vinha dentro deste ciclo, desta fase do Júpiter em Leão. A China anuncia a criação ou reforço do conceito que chama-se Rota da Seda para apoiar o desenvolvimento de países pobres, mas no fundo ele está a aumentar a sua influência em países onde os Estados Unidos tinham grande influência, com 40 bilhões, não é? Então, e depois continua a fortalecer esta questão da Rota da Seda da China, é um assunto muito interessante que vale a pena ser estudado para perceberem como é que a China de repente tornou-se uma grande potência mundial e a influência que ele tem em países que, do ponto de vista não é, de importância, parece não ser muita, mas em África tem uma grande influência, na Ásia tem uma grande influência, onde era a hegemonia toda dos Estados Unidos. E outras questões, muitas vezes associadas a Júpiter, que representa em Leão, tem a questão do calor e as ondas dos incêndios florestais. Este assunto também nós podemos encontrar em Saturno, em Carneiro, está bem? A questão das secas e incêndios.
e há vários registros de incêndios e secas durante este período do Júpiter que esteve em Leão. Então, ao Júpiter ingressar agora em abril de 26, novamente em Leão, passado 12 anos, o que é que nós podemos estar à espera ou prever de alguma maneira? A acumulação do poder sobre as autoridades, e aqui vai entrar um pouco em consonância com aquela questão do Saturno em Carneiro, da autoridade que é fria, que impõe a força pela força. Então vamos ver aqui uma combinação muito explosiva, diria eu. Ideias absolutistas numa ideia de reinado, filosoficamente as divindades querem-se, ou melhor, as pessoas têm deixado deuses, é uma ideia do Júpiter em Leão, os monopólios, não é? Um pouco nas ideias das monarquias, uma grande influência nesse lado. A ligação entre o poder de Leão e a religiosidade de Júpiter. Então, pessoas que estão ligadas às religiões querem ganhar um papel de poder, e este poder da religião provavelmente vai ser um assunto, e particularmente em Portugal vai ser um assunto muito falado em 2026. Propensão para o dogmatismo e para a repressão, aqui sem dúvida com uma combinação com Saturno em Carneiro, e picos de seca e calor, exatamente, mais uma vez, com o contraste, ou com o complemento, melhor dizendo, do Saturno em Carneiro. Vamos passar para os nodos lunares. Eles também vão mudar de signo em 2026, pessoal. Então, os nodos passaram para Virgem Peixes desde janeiro de 25. Nós tivemos então o eixo nodal a mudar deste signo e teve uma grande parte de 25 exatamente neste signo. Em 26 vai continuar até julho. Só dia 27 de julho é que os nodos vão passar para Leão Aquário e vai ficar lá até março de 2028. De uma forma muito sintética, porque provavelmente nós falaremos disto no Descobre Astrologia, que a nossa querida Susana Pacheco vai-nos falar sobre a questão da mudança dos nodos, que já é hábito, já é regular. Então, Susana, se a ver este vídeo, já sabes que eu estou a contar contigo para falares desta transição de nodos, que é um vídeo que a Susana traz todos sempre que os nodos mudam. A Susana Pacheco do Instagram, chama-se Luminage, traz essas ideias. Então, de uma forma muito sintética, o que é que eu pude constatar e que trago para partilhar contigo da última vez que o eixo nodal esteve de Leão para Aquário. Mas pensar que Leão é o signo que está muitas vezes ligado à individualidade, à importância, à pobreza, não é essa ideia de Leão, à nobreza, mas muitas vezes focado só num ser, só numa pessoa. Leão atrai o foco só para um centro. Aquário, por sua vez, é um signo de ar, é um signo regido por Saturno, traz uma ideia mais ampla, mais aberta, e o eixo vinha de Leão e ia para Aquário durante este período, que é ele que vai ficar igual aqui a partir de julho. Então, neste período, o que aconteceu? O lançamento do GitHub, no fundo é o repositório de código, está muito ligado à questão da programação, mas de repente as pessoas tiveram um sítio onde podiam partilhar e ter uma ideia colaborativa para poder desenvolver tecnologia e código em cooperação. A Apple Store existe ou é lançada, então o pessoal que faz desenvolvimento pode começar a vender as suas aplicações dentro de regras estabelecidas pela Apple nesta loja, e no fundo abriu o mercado das aplicações para mais pessoas, a ideia aquariana, não é? Não está só centralizada no poder que traz o monopólio, mas sim abre para o todo. Fundação do Airbnb, então os hotéis perderam a sua hegemonia, de repente as casas puderam ser alugadas, as pessoas começaram a ter outras hipóteses, as pessoas individuais começaram a poder ganhar dinheiro, que é uma ideia também muito ligada ao Aquário. A Bitcoin é criada, e isto é uma das coisas muito, muito curiosas e que nós provavelmente vamos ver agora na continuação dos próximos anos, não é? A questão das moedas digitais, foram criadas exatamente no período que o Leão estava, neste evolutivo Leão para Aquário. E vamos pensar que o poder estava nos bancos centrais e nos bancos de uma forma geral, e de repente há uma tecnologia, assim, tem vários paradigmas, um paradigma novo que tira o poder da questão económica dos bancos e, no fundo, dá esse poder à sociedade, à tecnologia, não é? Dá a todo, e que ninguém sabe muito bem quem é a cara, ninguém sabe sequer até hoje, como eu não tenho conhecimento que saiba, quem é que faz este white paper, que no fundo cria a espinha dorsal para que o Bitcoin possa ser criado e emergir. Então é uma coisa muito curiosa e muito fascinante em certo aspecto. E sem dúvida que temos mais aqui outra grande aplicação que todos nós conhecemos, o WhatsApp, que também é criada neste período e, no fundo, tira a hegemonia das operadoras de telecomunicações, que, no fundo, controlavam toda a questão das mensagens, e, através da internet, possibilita que todo o mundo possa mandar mensagem a toda a gente,
sem custos, o que é, no fundo, foi uma inovação tremenda e que abriu portas para todo o mercado das aplicações de mensagens que hoje em dia todos nós conhecemos. Então, o que é que nós podemos constatar aqui? Quando os nodos lunares estão de Leão para Aquário, tendencialmente o poder sai de um ponto mais centralizado, ou conhecimento, ou vamos chamar-lhe poder porque é mais fácil, sai do ponto central e é aberto de uma forma mais coletiva. Ora bem, se tu estás comigo e estás atento até ainda neste período do vídeo, ouviste-me falar que o Júpiter vai entrar em Leão, também, a partir de junho, e vai ficar, e Júpiter representa a centralização do poder, as ideias absolutistas. Então temos um contraste muito grande entre, por um lado, o movimento dos nodos que tentam abrir, tentam disponibilizar, tentam levar o poder de uma forma mais abrangente e, ao mesmo tempo, lá está aquilo que eu há pouco dizia, que é, à medida que as coisas tentam-se abrir, as pessoas que têm o poder e quem está nessa ideia mais de Leão tenta-se agarrar e vai-se agarrar com as unhas e com os dentes, com o Júpiter em Leão e com o Saturno em Carneiro. E com as unhas e com os dentes e com tudo o que puder. Também, então, vai ser um eixo nodal muito curioso de constatar, muito curioso de viver este contraste entre a centralização versus a difusão do poder e não é? E de tudo aquilo que isso, de alguma forma, representa. Trago aqui um quadro de resumo para nós percebermos os ingressos. Já vamos falar a seguir da questão do Marte, nos próximos slides, mas queria partilhar contigo, então, que o Neptuno vai ser o primeiro planeta a voltar para o seu signo, não é? No fundo, em 26 de janeiro, o Neptuno entra em Carneiro. Dia dos Namorados, dia 14 de fevereiro, o Saturno volta a Carneiro. Urano, 26 de abril, ali mesmo, não é? Nós temos aqui uma data muito curiosa. E Júpiter vai ingressar em Leão, então, dia 30 de junho. E pelo meio vamos ter os ingressos de Marte, que vai ser um planeta extremamente importante, pessoal, em 26. E vamos já falar disto. Trago aqui também, de alguma maneira, trago aqui um quadro de resumo dos processos de retrogradação. O Mercúrio vai ficar retrógrado. Toda a gente gosta de saber quando é que o Mercúrio fica retrógrado. Então ele vai ficar retrógrado de 26 de fevereiro a 20 de março, 29 de junho a 23 de julho e 24 de outubro a 13 de novembro. Vênus vai ter um processo de retrogradação mais para o final do ano. O Júpiter, já falei. E o Plutão, de maio a outubro, também fica retrógrado. Mas, no fundo, se quiseres tirar aqui uns apontamentos quando é que o Mercúrio vai ficar retrógrado, pausa aqui o vídeo, escreve ali as datas na tua agendazinha e assim já sabes quando é que o Mercúrio fica retrógrado em 2026. De uma forma muito, muito sintética, sobretudo para o vídeo não ficar muito extenso este episódio, porque também teremos mais oportunidade de falar disto à medida que os eclipses vão desenvolvendo agora em 2026. Vamos falar assim sinteticamente, mais uma vez reforço, dos eclipses que vamos ter. O primeiro solar, dia 17 de fevereiro de 26. Primeiro, é o eclipse na casa 9. Lembra-se há pouco quando eu falei que as questões religiosas iam ser um assunto muito, muito destacado aqui em Portugal? Pois bem, a Casa 9 também está ligada, sem dúvida, aos estrangeiros, sem dúvida ao conhecimento de alto gabarito, as universidades, a maioria de Casa 9, mas também as religiões, as instituições religiosas, é um assunto de Casa 9. Vai haver um eclipse solar onde o Sol vai ser eclipsado e o Sol, neste aquário, ele está em exílio, ele está em queda, perdão, ele está em detrimento, exílio, está debilitado, era a palavra que eu queria usar. Para além disso, temos lá Marte colado a este eclipse. E este bendito deste Marte, assim como o Sol e como a Lua, está a fazer quadratura ao Urano, que está em Touro. Então nós temos aqui realmente, para figuras de autoridade do ponto de vista religioso, é um eclipse bastante importante de manter baixo de olho, perceber alguma mudança que aconteça nesse contexto. Sem dúvida que a relação com o estrangeiro é um assunto que provavelmente vai ser evidente e vai haver uma mudança relação dos negócios estrangeiros, não é? Essa é uma ideia de que provavelmente vai se tornar evidente também neste ciclo de eclipses. Outra coisa deste eclipse é que o ascendente está em Gêmeos e estes Gêmeos aponta para que a Mercúrio em Peixes na casa 10, que é a casa da rotação, da questão da carreira, mas sobretudo da visibilidade social e mundial. Neste caso nós estamos a falar de Lisboa, Portugal, e sem dúvida que este Mercúrio está no signo que lhe dá queda e exílio. Este Mercúrio não está confortável, não está nada bem posicionado do ponto de vista das dignidades. Então, nós temos aqui realmente uma tensão muito simbólica que vai, tanto por um lado, a estar ativo na casa 9, que representa
questões universitárias, ou grandes figuras da universidade, ou dos grandes ciclos de conhecimento, que de repente tenham uma transição, uma mudança, ou que se revele qualquer coisa que estava oculta. É um assunto muito evidente este eclipse de dia 17, e sem dúvida que os assuntos da nossa visibilidade a nível de país também provavelmente vão ser tidos em conta durante este eclipse. É muito, 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 muito forte. Mas mais forte do que isso, depois é o eclipse lunar, dia 3 de março, falaremos disso lá, mas mais forte ainda vai ser então este eclipse dia 12 de agosto. Pessoal, apontem nas vossas agendas, dia 12 de agosto vai haver um eclipse, e se vocês quiserem ver este eclipse solar, poderão, aqui na Península Ibérica, porque ele vai atravessar desde aqui das ilhas do Mediterrâneo, da Espanha, até lá a Islândia, vai passar por aí acima, e no norte de Portugal vai ser quase visível na zona de Bragança e tudo mais. Não vai ficar eclipse, mas se vocês fizerem uma viagem um bocadinho uns quilómetros acima, vocês vão poder ficar debaixo deste eclipse e ter uma experiência de eclipse solar. Vai acontecer dia 12 de agosto. Há um eclipse melhor, pessoal. Eu sei que vem em 2027, que vai atravessar aqui o Mediterrâneo todo, o sul do nosso país, o sul de Espanha. Mas nós estamos em 26. Então, dia 12 de agosto, já temos aqui um pronúncio para quem gosta de ver eclipse ao vivo. Aproveite, marque-se a gente, que vai ser aqui na Península Ibérica. Vamos poder vê-lo. E este eclipse, do ponto de vista da interpretação, vai ficar na casa, na casa 8. E eclipse na casa 8, pronto, a casa 8 está ligada muitas vezes ao fim das coisas e tem outros desenvolvimentos, a questão do dinheiro, dos recursos dos nossos parceiros ou dos nossos inimigos, que é um assunto de casa 10, de casa 7 e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Mas este eclipse acontecer com vários planetas na casa 8 representa provavelmente trazer consciência ou trazer um momento de encerramento de alguns assuntos que estão associados a este Sol e esta Lua. Outra questão muito curiosa deste eclipse é que ele vai acontecer em Lisboa, com o ascendente em Capricórnio, e este Capricórnio liga-se àquele bendito, aquele Saturno que nós já falamos várias vezes, que está em queda em Carneiro, e que vai fazer um belo de um trígono a este eclipse. Então nós temos aqui uma relação muito, muito, muito interessante, que tem o seu grau de exigência. Eu não posso estar aqui a adoçar a pila. Realmente tem aqui um eclipse para Portugal que vai ficar com aqueles planetas todos na casa 8, e que a casa 8, do ponto de vista da astrologia, particularmente tradicional, é uma casa que muitas vezes representa o encerrar de um ciclo, o encerrar de um ciclo do ponto de vista literal, ou trazer consciências de coisas que não são provavelmente aquelas que são mais agradáveis. É uma coisa muito curiosa e importante nós mantemos, e mais próximo eu farei um vídeo sobre este ciclo, e quiçá no vídeo dos equinócios e tudo mais, são eclipses, nós vamos falando e falando e falando. Agora, uma das coisas que é importante trazer e nunca demais reforçar, que é, quando se encerra um ciclo, é uma oportunidade nova para poder gerar e aproveitar e integrar novas ideias. Então não quer dizer que vai acontecer nada aqui de catastrófico aqui com Portugal, assim espero, mas sobretudo quer dizer que, por exemplo, nós podemos falar de os recursos de um aliado serem eclipsados. Pode ser perfeitamente um desenvolvimento deste eclipse. Sem dúvida que dentro do país, dentro de Portugal, e se nós pegarmos na figura central do nosso país, que representa no fundo o nosso todo país, que também está associado ao Sol, e este Sol tem Leão, então pode ser um mapa que também possa desenvolver algumas questões para a pessoa que representa a autoridade do nosso país. Também pode ser. Agora, sem dúvida que é um eclipse com uma característica de atenção simbolicamente assinalável, não é? Mesmo. Muito, muito aqui para nós meteres baixo de olho. Nesse mesmo eclipse, vamos ter o eclipse lunar correspondente, e vai acontecer no 28 de agosto, mas falaremos então dele mais para a frente. Agora vamos passar para a secção deste episódio sobre os eventos importantes. Então aqui é aquele momento que quase que preparas para tirar apontamentos, porque a seguir vou-te fazer uma canalização dos eventos sequenciados para tu perceberes um pouco do contexto, porque eu estou a falar de coisas, vou falar de coisas aqui meio soltas, mas a seguir já vem a organização toda direitinha e certinha para ti. Um dos trânsitos, um dos aspectos mais interessantes de 2026 vai ser a conjunção de Saturno-Neptuno a acontecer no grau 0 de Carneiro. É um aspecto muito curioso, que representa, muitos astrólogos já falam de uma questão de transição, de mudança, até porque este Neptuno depois está ligado com outros planetas, que falaremos disso no próximo vídeo do Descobre Astrologia com o Zeno. Então há aqui uma questão muito curiosa que vai acontecer dia 20 do 2. Júpiter vai fazer oposição a Plutão,
e esta oposição vai ser muito simbólica, e ele vai fazer conjunção ao nó do Sul, que é um nó que, do ponto de vista da astrologia tradicional, está ligada a uma diminuição, mas a uma exigência, é considerado como se fosse um ponto maléfico, no sentido de Saturno, Marte e nó do Sul são considerados maléficos na astrologia tradicional, então, normalmente é um tema de tensão também. E aqui o nosso grande protagonista de 2026 vai ser então este Marte. Diogo, mas por que tu estás a dizer que Marte vai ser o protagonista de 2026, Diogo? Porquê? Porque nós vamos ter Saturno em Carneiro, provavelmente o planeta mais importante que nós temos de ter debaixo de olho em 2026 vai ser aquele Saturno em Carneiro, de 2026 até 2028, e quem manda em Carneiro é Marte, pessoal. Então, à medida que o Marte vai mudando de signo, a intensidade daquele Saturno não vai aumentando ou vai diminuindo, não é? Então vamos ver o Marte a mudar de signo e à medida que a intensidade que aquele símbolo de Saturno representa, provavelmente vai mudando à medida que essa transição vai acontecendo. Então, dia 27/1 vai acontecer a conjunção com Plutão, em Aquário. Vamos ter o Marte em Carneiro de abril a maio. E aqui vai ser um período onde o Marte vai se encontrar com Saturno, vai fazer conjunção, e esta conjunção já vamos falar um pouco mais sobre ela, que vai acontecer aqui no dia 19 de abril. Esta conjunção com Saturno provavelmente vai ser muito simbólica. No dia, em julho, vai encontrar-se o Marte com o Urano. Ele vai ficar num signo que dá queda ao Marte, que normalmente representa um sítio mais desafiante e debilitador ou debilitante para Marte, quando ele estiver em Caranguejo, que vai acontecer de agosto a setembro. Vai entrar em Leão de setembro a novembro, exatamente. E aqui, pelo caminho, vai se encontrar com o Júpiter. Então nós temos aqui estes pontos que eu considero mais tensos, mais propensos a mais desafios, vai ser quando estiver em Carneiro, particularmente quando se encontrar com Saturno, dia 19/4. Quando ele ficar conjunto a Urano, também é interessante. Quando ele estiver em Caranguejo, ele está em queda e traz características mais desafiantes. E quando ele passar em Leão, porque ele no fundo vai ficar quente com latente e vai ativar o bendito do Júpiter, e então do ponto de vista simbólico intensifica muito a característica tanto de Marte como de Júpiter, e vamos ver isso, vamos ver mais à frente os desenvolvimentos deste Marte-Júpiter. Se tu estás de alguma forma aqui a ficar assim, Jesus, pessoal, esperem que vêm as oportunidades a seguir, está bem? Isso quero trazer a consciência das datas mais exigentes. E sem dúvida que eu seria estranho se eu dissesse não, 2026 é tudo tranquilo, é só coisas simbolicamente positivas. Realmente, pessoal, nós estamos a passar um momento de transição e todos os momentos de transição é um processo de mudança. E essa mudança traz as suas exigências. Então não vale a pena eu tentar aqui mitigar isso. Agora, assim vou tentar olhar e perceber como é que nós podemos aproveitar. Outro ponto muito importante, mas falaremos disso no vídeo da Escola de Astrologia, o equinócio da primavera, que vai marcar muito o desenvolvimento aqui deste próximo ciclo para nós, Portugal, e para o mundo de uma forma geral, mas para nós, Portugal, vai acontecer este equinócio na Casa 9, que é a Casa das Religiões. Estão a ver que a Casa 9, volta e meia é falada, Casa 9, a Casa das Religiões, a espiritualidade, as religiões instaladas, isso tudo vai ser aqui um aspecto muito, 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 muito forte nessa área da nossa sociedade. E agora vamos chegar à parte que é, vamos juntar tudo. Já chega de falar de coisas soltas, agora está no momento, vemos as coisas encadeadas. Janeiro, vamos ter o Neptuno ingressar em Carneiro e vamos ter aquela conjunção de Marte-Plutão em Aquário. Em Saturno, vamos ter o ingresso, ou reingresso, em Fevereiro, vamos ter o reingresso de Saturno, é isso que eu queria dizer, em Carneiro. Vai haver aquele eclipse lunar em Aquário na Casa 9, que nós já falamos ali anteriormente, e o Saturno vai ficar conjunto a Neptuno no dia 20, como eu acabei de dizer, uma data extremamente simbólica e significativa, e falaremos disso no próximo vídeo que eu vou gravar com o Zeno, ainda esta semana, então vai ser em breve no Descobre Astrologia. Em março vamos ter o equinócio da primavera, muito importante, ano novo astrológico, novo ciclo, nova fase, e que vamos desenvolver isso no futuro, espero eu, com um vídeo novo aqui no Descobre Astrologia, lá em março. Abril vamos ter o Marte entrar em Carneiro, e aqui é um momento um pouco mais exigente, acredito eu. Particularmente dia 17 vamos ter uma lua nova em Carneiro com 6 planetas em Carneiro, é uma coisa assim quase única. Eu usei 10 planetas, eu estou a usar até Plutão, e vamos utilizar 6 destes 10, estão no mesmo signo nesta lunação, inclusive é Carneiro, inclusive só a Lua, é a Lua Nova.
Saturno, então Neptuno, temos muita coisa em Carneiro nesta alunação de dia 17 de Abril. Marte vai ficar conjunto a Saturno no dia 19, 2 dias depois, ainda com muitos planetas ainda em Carneiro. Nós temos o Urano a ingressar em Gêmeos no final de Abril. O Júpiter ingressa em Leão no final de junho. Julho temos um Marte conjunto a Urano, o que Marte representa esse lado mais bélico, Urano as coisas mais imprevistas. Júpiter é oposto a Plutão, é o conflito de força, bastante evidente nesta posição. A mudança dos nodos vai acontecer no final de julho, então, mais uma vez, o eixo passa de Virgem-Peixes para Leão-Aquário. E agosto, setembro e outubro vamos ter vários aspectos. O Marte vai ingressar em Caranguejo, onde ele fica em queda, traz as expressões mais desafiantes para o Marte. Vamos ter o eclipse solar em Leão, aquele eclipse da casa 8, com muitos planetas em Leão. Vamos ter o Marte a ingressar em Leão, ativando também uma dinâmica mais, eu vou dizer, autoconfiante do Leão. Vamos pensar que o Leão, o Marte é quente e seco, o Leão é quente e seco, então o quente traz a questão ativa e o seco traz a questão intransigente. Nós temos o Marte a ingressar neste signo. E a última coisa que eu partilho contigo é este Marte conjunto a Júpiter, que vai acontecer no dia 16 de outubro. Então nós temos um ano, muito mais carregado ou cheio de aspectos que eu não trouxe aqui, que no fundo estão apanhado, não é? Não é provavelmente tudo aquilo que vai acontecer durante 2026, mas teremos muitos vídeos muito bons para nós falarmos durante o próximo ano aqui na Escola de Astrologia, desenvolvendo, interpretando e integrando cada um destes aspectos e muitos outros que eu não coloquei aqui. Então, depois de todo este panorama que eu descrevi aqui para 2026, resta-me partilhar contigo as oportunidades. E a mais evidente de todas elas é, do ponto de vista global, vamos chamar-lhe assim, já é evidente que nós vamos ter um ano com as suas exigências. Não vale a pena, mais uma vez, pelo menos da minha perspectiva astrológica, dizer não, vai ser um ano só pacifismos. Quer dizer, seria estranho nós olharmos para o mundo como ele está e dizer agora não, agora 2026 vai virar tudo e tudo vai se pacificar. É muito provável que, mediante os trânsitos e mediante a realidade que nós estamos a viver, que haja uma intensificação, muitas vezes, daquelas questões mais coléricas, mais bélicas, de conflito de autoridades, de gestão de poder, perceber quem é que realmente é o país mais poderoso. Então isso é um confronto que provavelmente vai acontecer até 2028, enquanto o Saturno estiver em Carneiro. Durante este ciclo vai haver períodos mais exigentes do ponto de vista coletivo e mais subtis, como nós já falamos aqui, particularmente quando o Marte estiver em Carneiro, quando o Marte estiver em Caranguejo, vão ser períodos mais exigentes para nós todos, porque no fundo quem manda neste Saturno vai ficar no signo mais desafiante para ele. Então, sem dúvida que há esses temas. Agora, para ti, pessoalmente, para ti que estás a ver este vídeo, há um ditado que eu quero te lembrar, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Sem dúvida que isto, do ponto de vista para todos nós, pode ser, do ponto de vista global, pode ser exigente, mas durante este período, durante 2026, vai haver pessoas que têm o melhor ano da vida delas e vai haver pessoas que vão ter um ano extremamente desafiante. O que é que muda? Várias questões, no contexto, o país, tudo, mas também as nossas próprias propostas de trânsitos que respondem a cada um de nós. E, sobretudo, a forma como nós integramos e interagimos com as dificuldades e com os desafios da nossa vida. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, nós podemos perceber que nas dificuldades, nos desafios, nós podemos desenvolver grandes características e grandes mais-valias e grandes técnicas ou grandes conhecimentos ou grandes atitudes para poder mitigar os grandes confrontos e estragos que podem acontecer numa perspectiva macro, mas também pode acontecer numa perspectiva micro. E nós temos uma questão construtiva, que integra, que pacifica, que traz consciência. Ou, sobretudo, também podemos abordar, ou de outra forma, quero dizer, podemos ter uma atitude que vamos ser engolidos por toda esta tensão deste Neptuno em Carneiro, que parece que a qualquer instante vai aumentar qualquer coisa, e estamos a ser consumidos pela esta adrenalina e por este imprevisto. Então, sem dúvida que durante este período de 2026, eu acredito que realmente o mapa de cada um vai trazer a sua diferença, o timing de cada um vai ter a sua significância, mas sobretudo a consciência que a pessoa tem sobre como gera as coisas, os imprevistos da vida, vai realmente ser uma ferramenta hiper importante para nós passarmos esta transição que nós estamos a viver de 25 para 26, e 26 vai ser o estabilizar de toda uma mudança que nós mundialmente estamos a ver. E, meu Deus, só se não tiveres a ver televisão, só se não tiveres a ver notícias, é que não é constatável que essa mudança já está a acontecer. Então, no fundo, a astrologia, simbolicamente, já há muito, né, tudo é cíclico, então há muito tempo nós sabíamos que estes anos de 2020,
com aquela conjunção que houve em Capricórnio de 4 planetas que nós tivemos, que era uma altura muito de mudança, e todos nós sabemos, do ponto de vista, quem estuda astrologia e quem acompanha, também sabe que 25 e 26 são anos de transição. Agora, a diferença vai também ser muito do teu mapa, da tua consciência, da tua postura perante estas características. Mas não queria só falar de uma forma etérea, também queria trazer-te alguns momentos interessantes. Vênus é o planeta que é associado à pequena benéfica. E ela vai mudar, ela demora um ano a dar a volta até ao zodíaco, então ela vai passar em todos os signos em 2026. E ela vai passar aqui em feixes de fevereiro a março. Então nós temos aqui uma atenuação de Vênus em peixes, o que pode ser benéfica em certos aspectos para mitigar aqueles desafios de Saturno em Carneiro e Marte em Carneiro. A Vênus vai ingressar em Touro de março a abril, o que também atenua aqui um pouco estas questões, ou dá aqui uma boizinha de salvação, um chupa-chupa doce para todos os outros trânsitos que nós temos no céu nesse momento. Vamos ter em junho a Vênus a fazer conjunção a Júpiter em Caranguejo, tal qual como houve já este 2025, também vai haver desde 2026 e vai acontecer dia 10 de junho. E Vênus vai ingressar em Balança de agosto a setembro e vai passar lá e vai ficar oposta a Saturno. Então nós vamos ter aqui um processo, pelo menos temos um ponto que Vênus em Balança tem urgência, está no signo que para ela é confortável, em Touro está no signo que para ela é confortável, e em Peixe ela exalta-se em Peixe. Então nós vamos ter aqui uma Vênus que no fundo pode representar, não vai mitigar provavelmente a 100% todos aqueles desafios que nós já falamos anteriormente, mas no fundo temos aqui um contraste que nos traz outra perspectiva e provavelmente vai atenuar alguns dos desafios que nós vamos ter durante este próximo ciclo. E assim, com estas ideias, gostaria que tu agarrasses neste vídeo de Descobre Astrologia e percebesses que a grande temática, a grande proposta, a grande ideia aqui é trazer-te consciência, perceber o que é que nós temos pela frente, para tu poderes preparar mediante a tua consciência, a tua sabedoria, a tua postura para a vida, da forma mais benéfica para ti. Usa sempre esta informação de uma forma construtiva e benéfica. Diz não ao medo, diz não à ansiedade, diz sim à consciência, porque no fundo esta antevisão permite preparar para aquilo que vem da forma melhor. Então, se precisas desenvolver alguma skill, se precisas desenvolver alguma característica, precisas preparar de alguma forma, aproveita, tens acesso ao conhecimento com cerca de um ano, não é? Não num ano da totalidade, mas cerca de um mês, tu já te podes ir preparando para este próximo ano que vem aí adiante. Se tu quiseres acompanhar nas redes sociais, já sabes, diogoborges.astro. Se quiseres passar para o meu site, diogoborgesastro.pt, vais lá ter todas as informações do meu trabalho. Se de repente quiseres fazer uma previsão anual para perceber como é que todos estes trânsitos vão se impactar a ti, às tuas propostas, ao teu mapa, será um gosto fazer essa viagem contigo. Se não, convido a subscrever aqui o Descobre Astrologia, deixares o teu like, deixares a tua mensagem, de repente enviar este vídeo a outra pessoa que possa se inspirar e possa se preparar para 2026 da melhor forma possível. Resta-me já um excelente dia, noite ao momento que estás a viver e, sem dúvida, continua a descobrir a astrologia. Um grande abraço e bom 2026.